Então, boa tarde ou boa noite. Hoje é dia 7 de dezembro. A gente vai conversar sobre teoria da narrativa, ainda mais uma vez, né? Mais especificamente teoria do conto. E no final da aula vou reforçar alguns conceitos de técnica narrativa que eu acho que ficaram ainda pouco claros, né? Que foram dificuldade de vários de vocês na hora de redigir a análise da avaliação 1. Então, vou voltar um pouco às teorias do foco narrativo e também um conceito que eu acabei não trabalhando, a diferença entre cena e sumário. Mas primeiro a gente vai falar de ponto, e antes disso ainda, conversando aí nos bastidores, eu informei mais precisamente a quantidade de atividades que vocês precisam entregar, além das 2 avaliações. Das 8 atividades, vocês devem entregar 6. Então, 2 não tem problema nenhum. Se deixar de entregar 2, não dá problema nenhum. Deixar de entregar 3 é negociável, mas vou conversar particularmente com alguém que esteja devendo 3. Se alguém deixar de entregar 4 atividades, será considerado reprovado por falta de frequência, né? É o correspondente da reprovação por faltas do presencial. Então, fica o recado para vocês entregarem, seja com mais atraso, com menos atraso. Quem está devendo atividades, providencia essa semana, né? No máximo na próxima semana, que já vai ser a nossa última. Então, começando falando sobre o texto, cuja leitura foi solicitada para hoje, né? Alguns aspectos do conto. Aqui a gente revê nosso amigo Julio Cortázar, né? Escritor argentino, que se radicou muitos anos na França. Se tiverem curiosidade sobre o autor, tem disponíveis no YouTube algumas entrevistas bem bacanas dele. Ele fala um espanhol bem pausado, acho que não é difícil de acompanhar os raciocínios, né? Não são muitas, mas eu já assisti mais de uma vez entrevistas dele no YouTube. E ele já faleceu faz algum tempo, não me lembro agora de cabeça qual é a data da morte. O texto que ele escreveu e que eu pedi a leitura para vocês é de 1970, então já tem alguns anos. E assim como as palestras do Humberto Eco, aqui também se trata de uma fala em público, né? Também é um texto que já começa assim: encontro-me hoje diante dos senhores numa situação bastante paradoxal. Era fisicamente diante desses senhores cubanos, né? Uma circunstância bem específica em que o texto foi produzido, mas é considerado assim talvez o texto mais citado de teoria do conto, né? Se é que existe teoria do conto. E no próprio texto ele fala que sobre romance muitos teóricos escrevem, tá? Então, eu poderia ter escolhido falar sobre teorias do romance, mas como nas aulas eu acabo trabalhando muito mais com contos do que com romances, e também como ao longo do curso eu imagino que principalmente quem for mais para a área de literatura, fizer as optativas na literatura, vai acabar se vendo com muito mais frequência com as teorias do romance. Então, eu priorizei as teorias da forma curta, né? Porque hoje a gente trabalha com esse texto e daqui a 2 aulas, terça que vem, com outro texto teórico também de autor argentino, por coincidência ou não, que é do Ricardo Pilha. Então, o final daí do conteúdo mais teórico da nossa disciplina são textos sobre teoria do conto, mas sempre junto com os tais contos, né? Então, a gente vai falar bastante ainda sobre essa pequena narrativa, né? Essa narrativa limitada, que é o conto. Quando eu falei a gente revê o Cortázar, porque a gente começou com aquele conto da continuidade dos parques, né?
que, em geral, causa algum espanto, admiração, né? O que é que acontece em algum momento daquela narrativa que desvia o que seria um tipo de história para um outro tipo de história. Como é que o leitor de uma história, de repente, vira personagem ou não vira personagem? Tem alguma coisa ali que não é um tema, né? Se o tema ali era o prazer da leitura, ou se o tema ali era o que fazer quando se cria um triângulo amoroso, né? Quem é que vai ser eliminado? Na história que o leitor está lendo, o leitor personagem está lendo, ela trata de algum triângulo amoroso em que tem o planejamento de eliminação de uma das pontas, né? Para que aquele casal pudesse continuar se encontrando e não tivesse que se encontrar na casa escondida no meio do bosque. E tudo isso em tão poucas palavras, né? Em meia página de conto. E aí fica aquela ideia que é a mais forte alguns aspectos do conto, que é importante ter um tema que seja significativo para que uma história curta nos atinja, né, nos pegue, mas além desse tema, desse assunto, cuja significação não fique ali no mais óbvio, né, só naquilo que promete, é um conteúdo, um tema que trata de alguma coisa, mas essa alguma coisa se abre para outras, né? Mas, além disso, mais importante é a capacidade do escritor de chegar a alguma qualidade estética por meio do que, nas palavras deles, são a intensidade e a tensão. Então, intensidade e tensão são vocábulos que são bacanas também para definir poesia, né? Algumas das coisas que o Cortázar fala aqui, parece às vezes que ele está definindo haikai, né? Assim, quando ele compara fotografia e conto, e cinema e romance, algumas coisas que ele fala sobre o recorte de realidade que um conto tem, né? Alguma coisa muito pequena que abre para outras, parece que ele está falando de haikai, aquele poema curtíssimo. Tá? Então, tem algumas semelhanças entre conto e poesia, sim. E lá no final do texto, não sei se conseguiram chegar até o final, quando ele se dirige mais especificamente ao público que estava ali na frente dele, né, os cubanos, pós-revolução cubana, ele acaba discutindo as mesmas coisas que o Antônio Cândido discute no direito à literatura. Ele enfatiza muito a ideia de não tentar criar, querendo formar um público leitor, querendo educar um público leitor, não tentar facilitar demais as coisas, não querer ser pedagógico no mau sentido, né? De escrever uma literatura para o povo, uma literatura para o proletário. Então, de novo, uma fala parecida com a do Antônio Cândido, de que se queremos formar um público interessado por literatura e para quem a literatura faz um sentido, um grande sentido, é importante tirar essas pessoas da zona de conforto, né? Eu gosto de trabalhar com esses textos logo no início do curso de letras, talvez pensando principalmente no pessoal da licenciatura, né, que vai dar aulas. Então, quais são os critérios pelos quais a gente escolhe os textos, né? Aqueles que convidam os alunos a continuar lendo, quais serão? Cada cabeça uma sentença, né? Mas eu acabo apostando muitas vezes nessa possibilidade de, tirando, tá? No caso, os meus alunos, né? De uma certa zona de conforto, de textos mais fáceis, que também variam de pessoa para pessoa, mas existem alguns consensos, né? Então, digamos, 74 degraus, do Rubem Fonseca, não é um conto óbvio, tá? Longe disso, é um conto bastante experimental, no qual o Rubem Fonseca treinou, colocou em ação várias técnicas, né? Para criar intensidade e tensão,
de uma forma muito original. A Hora da Estrela, em termos de uma narrativa que não é nem um conto, nem um romance, né? A gente chamaria de novela, esse tamanho intermediário, ele, o texto também não tem uma estrutura muito convencional. E, assim como eu não sei de quais leituras vocês vêm, agora sei um pouquinho por ter dado uma espiada no preenchimento das preferências que vocês enviaram. Mas, no geral, é claro, os públicos são muito diversificados, então a gente parte de certos consensos, de acreditar, né, que a maioria dos alunos leu mais determinado tipo de texto e tentar mostrar uma variedade maior, né, de técnicas e de formas de encarar a realidade, né? Desta vez, agora, eu percebi que tem pouco conto fantástico, né? Trabalhei mais com contos, não tinha percebido quando fiz a escolha, né? Mais com contos realistas do que com contos do tipo do Cortázar, né? Cortázar não é fantástico totalmente fora das leis da física ou com uma grande quantidade de fantasia, mas tem aquela quebra do realismo que é um ramo muito interessante e muito frequentado por ótimos contistas, mas a gente ainda vai ler, para a última aula, vai ter uma das histórias é super realista, e a outra deixa eu me lembrar do título, eu fico falando, e a outra, A Pata do Macaco, não é nada realista. Agora não está aqui a proposta, mas essas são as leituras lá para o último encontro nosso. Uma delas vai ser um conto de que o Cortázar fala bem no finalzinho da palestra dele. Ele fala dessa narrativa como um exemplo de um texto que não é facilitado, que não é um daqueles maus contos que às vezes se cria querendo obedecer a um gosto popular, né? Ele dá exemplos de contos, ele não cita nomes, mas ele fala que é muito frequente encontrar, por exemplo, contos gauchescos na Argentina, que na tentativa de serem literatura popular acabam sendo maus contos, né? Que não tem nem aquela graça de um gaúcho tomando um mate e contando aquele caos interessante para o seu público e nem consegue ser algo atraente, né? Em palavras literárias, e justamente o que estragou esses contos na fala do Cortázar é o objetivo do escritor de querer chegar a mais leitores. Tá? Então, vejo que são várias falas diferentes, seja da Clarice Lispector na entrevista, seja do Antônio Cândido e outras tantas, nesse sentido de que a boa literatura é, sim, exigente, a boa literatura tende a desviar o leitor mesmo, o bom leitor, mesmo o leitor frequentador de variedade de textos, né? Então, contos do Chekhov, por mais simples, fáceis de ler que eles sejam, tem alguma coisa ali, né, que desvia do cotidiano, desvia daquilo que é um tema familiar, era na Rússia, no final do século XIX, mas se vocês lerem, vocês vão entender perfeitamente tudo, né? O começo, meio e fim, frases comezinhas nas melhores traduções, muito acessíveis, não tem nenhuma elucubração, mas tem alguma coisa, né? Nesses grandes contistas que mesmo com uma linguagem muito acessível e sem as tais pirotecnias técnicas, né? De um conto como 74 degraus, acabam atingindo o leitor por outra coisa, né? Mais difícil de identificar o que é que nos atinge nesses ótimos contos que parecem tão fáceis de fazer. Tá? Então, o recado dele é
lendo um pedacinho bem no final do texto. Faz anos tive a prova desta afirmação na Argentina, numa roda de homens do campo, a que assistíamos uns quantos escritores. Alguém leu um conto baseado num episódio de nossa guerra de independência, escrito com uma deliberada simplicidade para pô-lo, como dizia o autor, no nível do camponês. A narrativa foi ouvida cortesmente, mas era fácil perceber que não havia tocado fundo. Em seguida, um de nós leu A Pata do Macaco, o conto justamente famoso de W. Jacobs. O interesse, a emoção, o espanto e, finalmente, o entusiasmo foram extraordinários. Recordo que passamos o resto da noite falando de feitiçaria, de bruxas, de vinganças diabólicas. E estou seguro de que o conto de Jacobs continua vivo na lembrança desses gaúchos analfabetos, enquanto o conto pretensamente popular, fabricado para eles, com vocabulário, as aparentes possibilidades intelectuais e os interesses patrióticos deles, deve estar tão esquecido como o escritor que o fabricou. Aí ele fala também de Shakespeare, que sempre atinge os mais diferentes públicos. Né? Então, ele fala, seria ingênuo crer que toda grande obra possa ser compreendida e admirada pela gente simples. Claro que não. Né? Precisa mais elementos de frequência aos bons textos para entender textos muito complexos. Ulisses, de James Joyce. Não é assim, não pode ser, mas a admiração que provocam as tragédias gregas ou as de Shakespeare, o interesse apaixonado que despertam muitos contos e romances nada simples nem acessíveis, deveria fazer os partidários da mal chamada arte popular suspeitarem de que sua noção de povo é parcial, injusta e, em último termo, perigosa. Então, ele fala a mesma linguagem do Antônio Cândido, naquele depoimento que eu passei o link para vocês, e também no texto do Direito à Literatura, ele contando daquela experiência na Itália, né, de pessoas simples reivindicando boa literatura e não aquela que achavam que eles iam gostar. Né? Então, sempre faço essas analogias com os textos em ambiente escolar. Né? É justamente o professor que tem esse poder, né? A palavra é essa, né? Esse poder de influenciar, né? De levar coisas novas e a responsabilidade correspondente a esse poder. Então, não pensar em coisas muito simples, claro, cada idade tem lá algumas peculiaridades, né? Mas mesmo em relação a isso, os bons autores de texto infanto-juvenil e tal, em geral, dizem que não gostam dessa classificação, né? Que um bom texto literário, ok, vai interessar os adolescentes, mas também vai interessar os adultos, né? Então, mesmo essa questão da faixa etária, mas isso, quem tiver na licenciatura vai discutir bastante nas disciplinas específicas sobre esse assunto. Agora, eu estou vendo que o Max quer perguntar alguma coisa sobre a segunda avaliação. Pode perguntar, Max. Oi, professora, boa noite. Desculpa Boa noite. interromper a aula. A minha dúvida é simples, na verdade. Eu vou continuar trabalhando com o mesmo conto, só vou melhorar a análise e incluir os pontos que a professora sugeriu. A minha dúvida é se eu posso aproveitar as coisas que eu escrevi ou se eu tenho que basicamente reescrever. Sim, não precisa reescrever, é uma dúvida que surgiu na aula passada também, né? Não precisa reescrever, pode ser um enxerto. Tá? Eu não vou comparar, tá, linha por linha, nem nada disso, mas a ideia é trabalhar no aperfeiçoamento. Então, só o que precise de aperfeiçoamento e, conforme as citações que entrarem, né, porque eu estou pedindo para enxertar citações, né, dialogar com algum texto teórico, então isso pode ser que repercuta não só
essa parte nova seja uma continuidade, mas que por conta dela seja necessário fazer alguma alteração lá no começo. Mas não precisam reescrever tudo, não. Muito obrigado, professor. Essa era a minha dúvida. Tá, ok. Então, comecei pelo final, né, da fala do Cortázar, e indo para o começo do texto, vamos seguir um pouco o raciocínio dele, né? Ele parte do pressuposto de que os cubanos, em 1969, 70, não tinham tido acesso às obras dele, né, que estavam começando a fazer sucesso no mundo todo. Por falar nisso, eu deixei um livro traduzido dele hoje no material de vocês, para quem quiser ler mais textos do Cortázar, né? Um livro chamado Bestiário, traduzido para o português, está disponível para vocês no material da disciplina no Teams. Alguns pontos em que ele toca no começo da fala, né? Então, sabendo que o público para quem ele fala não conhece o tipo de conto que ele já tinha escrito, e ele fala coisas de ele não ser um teórico da literatura, né? De não ser a obrigação dos próprios contistas teorizar sobre a literatura, fala que vai tentar falar não do ponto de vista do tipo de conto que ele escreve, que tende ao fantástico, né? Tende à quebra de algumas regras realistas, mas que ele tenta falar sobre os bons contos em geral, de qualquer tipo de registro, né, em relação ao realismo. Fala que o conto tem muito menos teóricos dedicados a ele do que o romance, a teoria do romance, e que na França não tem muito contista, não tinha muito contista, né? A França não é um país com tradição de história curta. Os países com tradições de história curta são mais ele fala os anglo-saxões, né? Inglaterra, Reino Unido e os Estados Unidos têm mais contistas famosos, tipo Hemingway, Catherine Mansfield, e também os russos, né? O Tolstói ele não fala, mas ele cita Chekhov e Tolstói como grandes contistas. Mas a França tem um dos maiores contistas realistas, né? E ele também fala desse autor, Maupassant. E quando ele fala que agora, nessa época, estão surgindo mais contistas na França e na Argentina, eu lembro que é a época em que no Brasil também se falava muito, tinha dois booms de que se falava no final dos anos 70, né? O boom da literatura de realismo mágico na América Latina, né? Garcia Marques, próprio Cortázar, Garcia Marques na Colômbia, próprio Cortázar na Argentina, embora fosse uma coisa um pouco diferente, né? E autores mexicanos de vários países praticando o tal do realismo mágico, né? E nessa época no Brasil não teve tanto realismo mágico e teve sim um boom do conto, né? Os concursos de contos bombavam, era um sucesso essa forma curta. Hoje em dia está tudo tão variado, né, que não sei se dá para falar que predominam, acho que predominam os romancistas, né? Mas quando ele fala disso, ele fala que os próprios contistas não têm que ser os teóricos, mas quando a gente olha para quem é que escreve sobre teoria do conto, são sim os contistas. Edgar Allan Poe tem um conto que ele também não... Um conto. Tem textos em que ele não se propunha a teorizar sobre o conto, mas acabou fazendo isso, né? E o Edgar Allan Poe também tem romances, mas é muito mais conhecido pelos seus contos, sobretudo as histórias extraordinárias, né? Os contos de terror e os contos policiais. Então, um dos pais do conto moderno é Edgar Allan Poe. E outros autores
sempre citados quando se fala de contos são grandes contistas, o Cortázar e o Ernest Hemingway. Aí ele fala que não tem antologias e tal. Sobre antologias, eu fui olhar na minha prateleira e eu acho que eu tenho mania de contos, né? Porque vou comentar algumas antologias aí para dar ideias também para vocês de leitura, né? Bem antiguinho, eu tenho uma antologia escolar de contos brasileiros. Tá? Bem mais recente, tem aqui uma antologia que diz 10 contos para canções de Chico Buarque. Que é um livro bem interessante, eu não li todos, mas eu gostei demais do conto do André Santana. Tá? Então, tem autores como Mia Couto, que não é brasileiro, né? Africano, Luiz Fernando Veríssimo, João... Eu vou falar os nomes para falar dessa multiplicidade de contistas, né? Já apresentei para alguns já conheciam, Luiz Vilela, o Rubem Fonseca, a própria Clarice Lispector, que escreveu muito conto e muita narrativa mais extensa, mas vou falar alguns outros nomes a título de informação, né? Então, essa aqui é bem temática, essa antologia. Essa história está diferente, 10 contos para canções de Chico Buarque, que é de 2010. Contos do Chico Sá, talvez vocês conheçam da GNT. Né? Aí tem outro tipo de antologia, Contos Africanos, da série Para Gostar de Ler, Contos Africanos dos Países de Língua Portuguesa. Então, tem ali José Eduardo Agualusa, o Luandino Vieira, o Nelson Saúde, Mia Couto, né, vários deles produzindo ainda e produzindo bastante nos países, em Moçambique, em Angola. Tenho também chegar nesse. Esse livro foi best-seller, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. É bem grandinho. Em termos de literatura brasileira, chamou a atenção que conseguiu entrar nas listas dos mais vendidos na virada de século, né? Na virada de milênio, essa publicação que tem toda uma trajetória de contistas desde Machado de Assis, então século XIX, e Júlia Lopes de Almeida, né? Século XIX, ele é dividido por contos de 1900 até 1930, porque é do século, os 100 melhores contos brasileiros do século XX, no caso. Né? Então, não pega autores ainda anteriores ao século, começa em 1900. Machado produzia ainda bastante em 1900. E aí pega os modernistas, né? Graciliano Ramos, Monteiro Lobato, não é? Digamos, pré-modernista, né? Daí tem a seção anos 1940 a 1950, que tem o Drummond, tem o Mário de Andrade, tem Rubem Braga, tem José J. Veiga. Anos 60, aí entra Rubem Fonseca, Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, Ivan Ângelo, Carlos Heitor Coni. Anos 70, bem mais Rubem Fonseca, né? Já começa com o conto do Rubem Fonseca, bem mais Clarice Lispector. Aí tem Hilda Hilst, né? Que é uma autora que tem sido bastante valorizada de uns tempos para cá, tanto no teatro, quanto na poesia, quanto na narrativa curta. Ana Cristina César, tem bastante mulher daí, Adélia Prado, João Antônio. Aí vai chegando anos 80, Sérgio Santana, né? Colocar um monte de asteriscos, um contista maravilhoso que morreu de Covid, Sérgio Santana, pai do rapaz cujo conto sobre a música do Chico Buarque eu gostei muito, né? Que é o André Santana. Tinha, né? Sérgio Santana e o André Santana, dois ótimos contistas. Caio Fernando Abreu, que é um contista de que eu gosto muito, né? Autor dos Morangos Mofados, que morreu de AIDS, agora estou vendo os que faleceram. Enfim, tem muita gente boa aí. E nos anos 90, aparece conto do Moacir Scliar, que já publicava desde os anos 70,
aparece Valêncio Xavier, aparece Luiz Fernando Veríssimo e muitos mais, né? Mas nessa época, então, talvez, eu acho que quase que certamente motivados pelo sucesso editorial que foi esse volumão de contos, acabaram aparecendo uma porção de outras antologias seguidas de contistas brasileiros, né? E eu estava mexendo com isso, procurando aquelas antologias onde a colega, professora do curso de letras, a Lucy Colin, eu vou falar sobre a obra dela na aula de amanhã da disciplina optativa, ela tem contos espalhados em algumas dessas antologias. Eu estava mexendo com as antologias de contos, digo, mas só dá conto, né, ultimamente, na minha perspectiva de narrativas. E aí encontrei 3 antologias, digamos assim, filhas do sucesso daquela lá, dos 100 melhores contos, que foi publicado pela Objetiva, né? Esses são de outras editoras, Boitempo, Record. Então, tem o Geração 90, manuscritos de computador. Em geral, os contos já estavam escritos e o organizador pediu para incluir nessa antologia, né? O organizador, no caso, era o Nelson de Oliveira. Aparecem vários daqueles que eu já mencionei e vários outros. Então, ainda era uma novidade que os escritores estivessem priorizando a escrita no computador, né? A criação direto, não no papel, não com caneta. Geração 90, anos 90, é aí que as pessoas começam a comprar computadores pessoais, né? A outra, do mesmo organizador, Geração 90, Os Transgressores. E aqui tem a colega Lucy Colin, tem o Marcelino Freire, tem novamente o André Santana, tem o Joca Reiners Terron, e muito mais gente boa e gente ruim também. Tem alguns contos bem fraquinhos nessa coletânea aqui. Também não que eu tenha lido todos de todas as coletâneas, mas só para comentar, né? E aí tem esses são de 2002, 2003, por aí. Tem esse outro que é de 2004, 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. Né? Também já, digamos, ficou um pouco velho, né? Tem aí quantos anos? 2004 até hoje. Mas eu imagino que vários deles estejam em catálogo ainda. Novamente tem a Lucy Colin, mas vamos ver as outras escritoras, a maioria delas muito pouco conhecida. As mais conhecidas, talvez, a Tatiana Salem Levi, a Adriana Lisboa, Ana Paula Maia, Cíntia Moscovitch, que tem muitos bons contos desde muito tempo atrás, Paloma Vidal, Clara Averbuch, e tem algumas que eu não conheço e também acho que não li os contos, que agora não estou me lembrando de ter lido nenhum conto, por exemplo, de Fernanda Benevides de Carvalho, Guiomar de Gramont, Índigo. Mas, enfim, a ideia de que é um produto que vende bem, que tem um público, né? Isso aconteceu lá nos anos 70 e aconteceu no começo dos anos 2000. E chega de falar de antologias, mas peguei mais algumas aqui. Contos da Repressão, no final dos anos 80. O Conto Brasileiro Contemporâneo, que é uma coletânea publicada na Espanha, na Galícia, né, que é a Espanha que fala galego, que fala português antigo, uma coletânea super interessante com Milton Ratum, Marçal Aquino, Ferrez, e por aí vai. Então, como contos são narrativas curtas e por isso tem lugar cativo nos materiais didáticos, né? Ficam essas dicas aí de ampliar a leitura de contistas. Sobre o que o Cortázar fala sobre a teoria do conto, né? Ele começa com um discurso super metafórico, comparando o conto a um tremor de água dentro de um cristal,
numa fugacidade, numa permanência, né? Então, nesses momentos que eu digo, parece que ele está falando de poesia, né? E de poesia oriental, de haikai, sei lá, mas ele está tentando traçar diferenças entre o romance, que é ilimitado, né? Que pode trabalhar acumulando elementos, desenvolvendo calmamente cada um deles, e essa forma mais limitada, né? Não é que tenha um limite de páginas ou que seja proibido escrever conto maior, mas é que a essência dele é ter uma única célula dramática, né? Então, em geral, né, o típico conto tem um acontecimento principal em torno do qual se elaboram algumas reflexões ou se conta o resto da história, né? Com poucas personagens, com pouco tempo, com pouco espaço, essa ideia de contenção. Aí ele passa a fazer as comparações, né? Assim como o cinema é aberto e trabalha acumulativamente, né? Por comparação com a fotografia, que limita o campo da câmera, né? A câmera limita aquilo e ali vai sair a foto. Dá para fazer as analogias em relação ao conto e ao romance, né? Ele faz uma outra analogia, o conto como uma pincelada e o romance como um quadro. Outros autores trabalham também com comparações desse tipo. Aí ele passa a falar de o que é esse acontecimento significativo, né? Que ao ler sobre aquilo abre a perspectiva do leitor para outras coisas além dele, né? Então, o tema em si, se não vier acompanhado da técnica, da habilidade de manejar aquele tema, não vai decidir muita coisa. Mas é importante ter um tema antes de qualquer coisa, né? Então, pode ser o que acontece quando uma mulher cansada dos afazeres domésticos vê um cego mascando chiclete. Não sei se é esse o tema, mas é isso o imbróglio, né? A complicação do conto amor. A descoberta da morte a partir da morte de um animal que o menino achava que era animal doméstico, mas não era exatamente que fosse um animal doméstico, né? O peru. Então, qual é a primeira ideia, qual é a ideia principal em torno da qual gira a linguagem, né? Gira a técnica de cada autor. O casal que engata um namoro virtual a partir de alguém com uma deficiência que finge ser um entrevistador do Ibope e de uma mulher insatisfeita com seu casamento, mas que quer fingir que é satisfeita com o seu casamento. Imagino que esses são os argumentos iniciais de cada um dos escritores para desenvolver as suas histórias. Então, tem algo de significativo nessas escolhas, né? Mas depois ele fala bastante também de quando o conto aposta em algo muito corriqueiro, muito cotidiano, né? Que não tem nada de quebra de alguma expectativa, né? De alguma continuidade. Então, tem várias maneiras de chegar a um bom conto. Tem ainda uma outra analogia, né? De que entre romance e conto. O romance, se fosse uma luta de boxe, o romance pode ganhar o seu leitor por pontos, tá? Demorar e tal, deixar que o juiz decida, tem essa temporalidade a favor. O conto teria que ganhar por nocaute, né? Tem que preparar os golpes incisivos que carregam o leitor para dentro da história com muita velocidade. Tem que ser um boxeador esperto, né? Rápido, que vence o seu adversário por nocaute. Há tantas ele fala, o contista sabe que não pode proceder acumulativamente, que não tem o tempo por aliado. Seu único recurso é trabalhar em profundidade verticalmente. Então, depois de falar do tema, ele vai falar daquilo que depende da técnica, né? Que é aliar esse bom tema, essa escolha significativa,
com essas qualidades da intensidade e da tensão. Diz ele, mesmo que se trate de um vulgar episódio doméstico, como tantas vezes é no caso das histórias da Clarice Lispector, né? Um conto é significativo quando quebra seus próprios limites com essa explosão de energia espiritual que ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena e às vezes miserável história que conta. E aí eu peço que vocês leiam o texto, né? Não fica bem cansativo aqui ficar explicando os detalhes, né, do que é que pode colaborar para que uma narrativa seja percebida pelo leitor como uma narrativa que tem essas características, de ser intensa, né, de ter essa tensão. No meio da palestra, ele cita vários grandes contistas que, diz ele, são... Ele cita, inclusive, algum conto, né, para dizer, o bom conto é aquele que acaba ficando na memória da gente. Então, do Edgar Allan Poe, ele cita William Wilson, que é um conto do duplo, né? O William Wilson, a gente não sabe se é um ou se são dois. Ele se digladia com alguém que talvez seja ele mesmo. Aí tem o Bola de Sebo, do Guy de Maupassant, tem um conto do Truman Capote, tem vários títulos do Jorge Luis Borges, e os argentinos são ótimos contistas, né? O Borges é um grande contista. E ele cita Tolstói, Hemingway, e dá nomes de contos de que ele gostou bastante. Para definir a tal da tensão e a tal da intensidade, ele usa as seguintes palavras: que chama intensidade consiste na eliminação de todas as ideias ou situações intermédias, de todos os recheios ou fases de transição. Então, é aquele conto que vai tender a ganhar o leitor por nocaute. Ele dá o exemplo do barril de amontilhado. Na tradução do texto aqui está o tonel de amontilhado, que é um dos contos fantásticos do Edgar Allan Poe que mais fazem sucesso, né? Eu sei que o meu colega Pedro, quando dá essa disciplina, né, de introdução, teoria 1, sempre trabalha com esse conto do Edgar Allan Poe, dos sujeitos que vão entrando lá no meio dos depósitos de vinho e coisas ruins acontecem. Tá? Enfim, mas é daqueles contos que a gente lê de novo e pensa, mas como é que com tão poucas palavras já se criou uma tensão tão grande, né? Então, a tensão é criada pela intensidade alcançada logo no início. Né? O extraordinário deste conto é a brusca renúncia a toda a descrição de ambiente. Na terceira ou quarta frase, estamos no coração do drama, assistindo ao cumprimento implacável de uma vingança. Aí cita também os assassinos do Hemingway. E aí ele fala da tensão. Tensão é uma intensidade que se exerce na maneira pelo qual o autor nos vai aproximando lentamente do que conta. Aí parece que ele está se desdizendo, né? Tinha que ser rápido, e aqui é algo de ir preparando o terreno, ir avançando para alcançar aos poucos o clímax. Então, essas são as palavras-chave, e isso é mais ou menos o resumo, né, do conteúdo da palestra do Cortázar. Querem perguntar alguma coisa ou comentar? Nada, nada? Então, vamos para a segunda parte, né? Segunda parte, como eu falei no início, não é teoria do conto, mas os exemplos são contos, né? A gente vai ler 3 contos bem curtos nos slides. Eu acho que eu já tinha enviado eles como material de aula, né? Então, até um deles já apareceu como conto escolhido da avaliação 1 de vocês.
mas quem não leu, acompanha agora, né, nos slides esses contos. Já me digam se está aparecendo. Eu vou falar novamente sobre a teoria do foco narrativo de Norman Friedman, porque... Chat. Sim, obrigado, Monique. Porque sobre o discurso indireto livre foram vários de vocês que falaram sobre ele, algo que não tinha nada a ver com ele, né? Encontraram um discurso indireto livre em narrativa de primeira pessoa. Não é que seja impossível, né? Pode até ser concebido dessa maneira, mas, enfim, assim como isso, tem outros detalhes de localizar quem é que conta a história, né? Que às vezes depende, por exemplo, da predominância. Então, teve gente que no conto da Menina de Lá, né, que é narrado por aquele sujeito que conviveu com a Nininha, disse que era um conto em terceira pessoa. É verdade que algumas passagens, em várias passagens, lá no começo e no meio também acaba meio que sumindo essa voz desse sujeito que diz eu convivi com ela, ela gostava de mim, mas pelo fato de que existe essa voz dizendo ela gostava de mim, isso contamina a narrativa toda, né? A narrativa inteira se torna de primeira pessoa. Não tem nada ali que diga que tem duas vozes, duas técnicas. Então perceber... É possível haver 2 tipos de narração, 3 tipos de narração numa história, mas algumas coisas que eu acho importante frisar, eu vou falar novamente ou trabalhar com outros exemplos, né? Então, quando a gente quer descobrir quem é o narrador e analisar qual é a focalização narrativa, as perguntas que se faz são: primeiro, quem conta a história? Segundo, de que posição? Como é que a gente percebe a história? A sensação que a gente tem é de que esse narrador está olhando tudo de cima e consegue ter uma visão de muitas coisas ao mesmo tempo? Ou é de alguém, ou uma voz que narra da periferia, que não tem acesso a muitos pontos de entrada na história, né? Ou às vezes faz de uma maneira e às vezes faz de outra maneira, vai mudando de enfoque. Terceira pergunta: que canais de informação essa voz narrativa usa? As suas palavras, as palavras das personagens, os seus sentimentos, os sentimentos das personagens. E o resultado disso faz com que o leitor se sinta a que distância da história. São tudo metáforas, mas metáforas que eu tenho certeza que vocês entendem. O leitor se sente mais próximo, acompanhando tudo no correr da hora, ou se sente mais distante, né? Com o que dá essa proximidade, muitas vezes, é a tal da cena, né? Tornar o texto mais parecido com um teatro, dramatizar as coisas. E o que faz o leitor se sentir mais distante é aquele narrador que já vem com uma história, um bloco pronto, e sumariza tudo, resume um monte de coisas, e não deixa o leitor participar como se estivesse presenciando a ação que acontece na sua frente. Então, disso tudo a gente falou, mas vamos ver mais alguns exemplos. Então, entre narrar e mostrar. Telling e showing. Narrar é sintetizar, condensar o tempo, e isso acelera a narrativa. Em meia página pode ser contado aquilo que teria acontecido em muitos anos. Enquanto que o mostrar tem a ver com a cena, faz evocar imagens concretas, trabalha com exemplificação, a velocidade da narrativa se torna menor, mais devagar. Então, o sumário e a cena, né? O sumário é esse predomínio do narrar e não do mostrar.
No sumário, um narrador resume acontecimentos, condensa-os, dá a eles um tratamento pictórico, né? O leitor vê muitos elementos, muitos fatos em pouco tempo. E já na cena, como no teatro, parece que foi dado um tratamento dramático, seja com diálogos, né? Muitas vezes predomina o discurso direto, para que a gente tenha essa sensação de que está acompanhando em tempo real. Então, um conto, novamente nosso mineiro Luiz Vilela, em que predomina o sumário. Na verdade, é inteiro em sumário, né? Não tem cenas, ou tem alguma cena, mas é até difícil de localizar. E esses contos de hoje, então, são contos de um slide só, né? Vamos ler juntos, digamos assim. Esse é um daqueles que já estava no material de vocês, talvez alguns tenham lido, né? Diz o Luiz Vilela, ou diz o narrador do Luiz Vilela, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Vou aumentar um pouquinho para facilitar a leitura de vocês. Tanto assim não dá. Deus sabe o que faz e por isso a criança nasceu cega. Mas Deus sabe o que faz e ela cresceu forte, sadia, não teve coqueluche nem bronquite como os outros filhos. O mais velho, aos 20 e poucos anos, já vivia na pinga, cometeu um crime e foi parar na cadeia. A menina cresceu, virou moça, casou, traiu o marido, separou, virou prostituta. O cego tinha o ouvido bom e aprendeu a tocar violão. E aos 15 anos já tocava violão como ninguém, um verdadeiro artista, porque Deus sabe o que faz, e para tudo nesse mundo há uma compensação. E assim, enquanto o irmão estava na cadeia e a irmã no bordel, o cego foi ganhando nome e dinheiro com seu violão e seu ouvido, que era melhor do que o ouvido de qualquer pessoa normal. E os pais, que eram pobres e às vezes não tinham nem o que comer, tinham agora dinheiro bastante para se darem ao luxo de comprar um rádio, onde escutaram, transmitido da cidade vizinha, o programa do Mozart do violão, como o batizara o chefe da banda de música local, que tão logo conheceu o rapaz, tornou-se seu empresário, deixando a banda para revelar aos 4 cantos do mundo o maior gênio do violão de todos os tempos. Até que um dia sumiu para os 4 cantos do mundo com o dinheiro das apresentações. Mas Deus sabe o que faz, e se o empresário fugiu, uma linda moça se apaixonou pelo rapaz e prometeu fazer a felicidade dele para o resto da vida. E assim, enquanto os dois, casados e morando numa modesta casinha, viviam felizes, a irmã, que era perfeita e bonita, envelhecia prematuramente no bordel. E o irmão, que era perfeito e bonitão, saíra da cadeia, não achara emprego e vivia ao léu, até que conheceu a mulher do cego e se apaixonou loucamente por ela. O cego tocava na maior altura para não ouvir os beijos dos dois na sala, até que as cordas rebentaram, até que ele rebentou o ouvido com um tiro. Então, é uma tragédia, conto trágico. O mote aí é o Deus sabe o que faz, né? E vocês conhecem pelo menos o conto Meus 8 Anos e sabem que o Luiz Vilela trabalha nesse registro de algo que acumula elementos, né? Tem alguma técnica que não é o conto óbvio, né? Nesse caso ali. É o único parágrafo em que se narra a vida inteira, né? A vida, paixão e morte desse protagonista que tinha deficiência visual, né? Em comparação ainda com as trajetórias de seus 2 irmãos. Um parágrafo só, e não só um parágrafo só, mas uma frase só, que é algo que alguns de vocês cometem, e aí eu digo, por favor, pontue, coloque mais vírgulas. Aqui as vírgulas garantem a legibilidade, né? As vírgulas fazem
bastaria substituir ponto e vírgula por ponto ali, que seria um texto mais normal, digamos assim, né? No entanto, vejam que é uma frase imensa, e então é um exemplo radical de sumário. Tá? Muita coisa resumida, muita coisa acontece, uma história longa é contada em poucas palavras. Sem, digamos assim, alterações de sintaxe, de cortes, não, as frases, as orações são todas certinhas, com todas as palavrinhas nos lugares, bem fácil de acompanhar, né? Não é uma questão de cortes, de síntese, de experimentação linguística, é só um truque, né? O truque de escrever tudo num parágrafo só, numa única frase. E aí a questão da interpretação, né? É uma história que trabalha com muitos elementos de linguagem, né, que seriam do senso comum. Na primeira leitura, às vezes, o leitor não percebe isso, mas é outro da regra, como é que o Humberto Eco fala nos Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, o leitor... Um certo leitor vai ler uma vez e, enfim, fica sabendo que a história é trágica e se contenta com essa sequência de enredo. E olha que tem muito enredo nesse conto, né? Os personagens não têm nome e tal, as coisas andam bem rápido. O leitor de segundo nível vai procurar a regra pela qual a figura no tapete é desenhada, né? E, então, o tema é um tema muito simples, né? A história daquilo que parecia ser a vantagem, né, do cego em relação aos seus irmãos, que era ter um talento musical, e é essa mesma vantagem que, muito ironicamente, lá no final, é colocada como um paliativo durante algum tempo, né? Ele toca muito alto para não escutar os beijos da mulher dele com o próprio irmão na sala, e no final, a tensão acelera, até que as cordas rebentaram, até que ele rebentou o ouvido com um tiro. Então, a história, o enredo, a trama não é simples, o enredo é simples, né? A trama é todo esse borogodó de linguagem que tem ali. E nisso, a frase que se destaca é Deus sabe o que faz. Né? Toda a história nega isso, né? É uma enorme ironia, assim como nos meus 8 anos, né? Alguém me disse que eu ia lembrar com saudades dos meus 8 anos, né? Lá o autor modelo está dialogando com o poema do Casimiro de Abreu, em que a infância parece dourada, né? E muito feliz, e negando tudo isso. Aqui, esse autor modelo e o narrador estão enfatizando a ideia de que Deus sabe o que faz, então tudo vai acabar bem, Deus sabe o que faz, tudo vai acabar bem. Na minha leitura, vocês podem ter uma leitura diferente, né? Criticar essa vertente providencial, né? Pela qual as pessoas acreditam que, pela fé, tudo vai se resolver pelo melhor, né? Não temos elementos para melhorar de vida, mas Deus sabe o que faz. Né? A frase por si só se torna um tanto quanto vazia ou inócua, né? Então, não é que haja uma crítica à fé religiosa, né? Mas há uma crítica às pessoas que se conformam em achar que outros vão resolver as coisas por eles. E, além dessa frase, que é uma frase que, às vezes, as pessoas usam sem pensar muito no conteúdo dela, né? Deus sabe o que faz. Sabemos o que isso significa, mas se a gente parar para pensar, talvez a gente perceba que é uma frase desse tipo, meio quer resolver as coisas, mas não resolve. Então, dessa linguagem desgastada pelo uso, que a gente meio que repete sem perceber que está repetindo, a gente encontra mais uma porção de exemplos ao longo do conto. Então, vejam, para dizer que o
o menino teve saúde, né? Ela, né, a criança, nasceu cega, mas ela cresceu forte e sadia. Depois vem, não teve coqueluche nem bronquite, mas cresceu forte e sadia já é uma forma, digamos, fácil, simples de dizer isso, né? O mais velho, aos 20 e poucos anos, já vivia na pinga, cometeu um crime, foi parar na cadeia. Digamos, um escritor com todas as leituras do Luiz Vilela e tal, poderia escrever de uma forma um pouco mais sofisticada, menos óbvia, mas ele faz questão de reunir muitas dessas expressões que são as formas mais diretas de comunicar alguma situação, né? Cresceu forte e sadia, já vivia na pinga, foi parar na cadeia. Depois, lá na frente, o cego tinha ouvido bom, um verdadeiro artista. Tá? Vejam quanto a gente escuta isso em relação a promessas de sucesso, né? Um verdadeiro artista, porque Deus sabe o que faz. Para tudo nesse mundo há uma compensação. Que mais? Seu ouvido, que era melhor do que o ouvido de qualquer pessoa normal. Não? Os pais, que eram pobres, às vezes não tinham nem o que comer. Outra sequência de palavras muito frequente. Não tinham nem o que comer. Tinham agora dinheiro bastante para se dar ao luxo de comprar alguma coisa. E por aí afora, do começo ao fim, o Luiz Vilela parece ter escolhido assim as fórmulas mais usuais para comunicar as coisas, tanto que daí ele consegue, com poucas palavras, contar uma longa história. Que mais? O maior gênio de violão de todos os tempos. Sumiu para os 4 cantos do mundo. Uma linda moça se apaixonou pelo rapaz. Agora eu já leio mais ironicamente. Uma linda moça se apaixonou pelo rapaz. Prometeu fazer a felicidade dele para o resto da vida. Então, percebam que é uma linguagem um tanto quanto pobre, mas estrategicamente usada para revelar essa pobreza de certas formas de encarar a vida, ou algo assim. Morando numa modesta casinha, viviam felizes, a irmã era perfeita e bonita, o irmão era perfeito e bonitão, se apaixonou loucamente por ela, de novo, no repertório de linguagem do Luiz Vilela, certamente teria uma forma um pouco menos lugar comum para dizer que o irmão se apaixonou pela esposa do cego, né? Mas ele escolhe justamente a forma mais direta, se apaixonou loucamente por ela. E por aí vai. Né? Então, a ideia de descobrir, né, qual é o X da questão, mas fiz a minha leitura, se quiserem comentar, fazer outras leituras, estamos abertos para isso. E sem esquecer que isso era para mostrar um conto em que sumário está ali, né? A gente não tem tempo para ver as coisas acontecendo, não tem cenas. De certa maneira, esse conto nega o que seja a essência da teoria do conto, de escolher algum fato muito significativo. Tá? Aqui o fato significativo seria o fato de que a criança nasceu cega, mas é contada uma vida inteira. Então não é o típico conto, né? É um romance espremido num conto, com mais de um personagem e tal. E humor negro, de novo, né? É tanta ironia que se trata de um conto aí de humor negro. A tipologia do Norman Friedman, agora com o vocabulário de sumário e cena, né? Então, o primeiro tipo é o autor onisciente intruso, editorial omniscience. Nesse caso, predomina o sumário, que é aquele tipo de narrador que a gente parece que está vendo ele contar a história, né? Então ele já sabe a história inteira e vai entregar para o leitor meio conversando o tempo todo com o leitor.
E aí a impressão que a gente tem é que esse narrador sabe tudo de todos, entrou na mente, é capaz de entrar na mente de várias personagens, né? Então, por isso, um ponto de vista divino, entre aspas, né? A onisciência, que é uma característica dos deuses e não dos seres humanos. Nesse conto pode aparecer dissertação, né? Porque o narrador conta a história e comenta a história, comenta os valores das personagens. Então, no século XIX era muito frequente no romance realista clássico, né? A história avançava, tinha muita emoção, mas tinha várias partes em que os narradores, por exemplo, do Zola, né? O Flaubert menos, né? Dos grandes romancistas franceses do século XIX, é muito característico Balzac, né? Que é um autor que volta e meia daí abre uma página inteira para comentar como é que a burguesia parisiense fazia isso ou aquilo. E aí fala nesses momentos em primeira pessoa, faz comentários, né? Em vez de continuar contando a história, disserta sobre algum assunto durante meia página. Então, vejam que, nesse caso, em romances, né, acontece essa coisa dos comentários e o narrador se dirigindo diretamente ao leitor. Então, por isso, intruso, né? Ele se intromete tanto nas cabeças das personagens, sabe tudo que elas pensam, como também se dirige o tempo todo ao leitor. Ou não o tempo todo, enfim, o típico autor, onisciente intruso, seria o que fizesse isso com muita frequência. Os exemplos estão no outro conto aqui que eu lembrei, um conto de Natal, estamos em época de Natal, Charles Dickens, né, a história do Tio Patinhas, que deu origem ao Tio Patinhas, do velho avarento, né, que não quer passar o Natal com seu sobrinho, ele é rico e solitário, e é um clássico, né, do cinema, nas animações e tal. Se vocês lerem um conto de Natal, Charles Dickens é esse tipo de narrador. Machado de Assis tem muitas histórias que usam esse tipo de narrador. Ali eu citei uns braços. Dali, um narrador um pouco mais discreto é o narrador onisciente neutro. E esse é muito frequente. Mas talvez seja o tipo mais frequente de narração. É aquele autor que narra sempre em terceira pessoa. Também predomina o sumário, mas pode ser que tenha cenas. E ele é onisciente, né? Ele nos dá a conhecer os sentimentos das personagens, mas ele não fica comentando, julgando, metendo o bico, né? Avaliando se as personagens fizeram bem, fizeram mal. Ele é neutro. Então, ele dá essa impressão de objetividade. Antes de partir para outra coisa, um exemplo, então, de um conto de que eu me lembrei também preparando... tá aqui sim. Preparando conteúdo de outra disciplina, pensando no nosso poeta curitibano, paranaense, brasileiro, Paulo Leminski, uma história que exemplifica esse narrador neutro. Não é nem tão neutro assim. Ele tem um pouquinho de editorial onisciência, mas vamos aproveitar essa história porque já queria ter até apresentado ela para vocês, porque ela é metalinguística, né? Uma historinha sobre histórias. Então, vamos lá. Se fosse em sala de aula, eu pediria para algum de vocês lerem, mas vamos lá, eu leio. Já era uma vez. Já começa assim, não é era uma vez, já era uma vez. Era uma vez uma história bem pobrezinha, tão pobrezinha que não tinha personagens, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, nem enredo ela tinha. E para que serve uma história sem enredo? A pobre da nossa história, porque aqui não é totalmente neutro, né? Ele fala a pobre da nossa história. A pobre da nossa história andava por aí pedindo um enredo, pelo amor de Deus. Mas ninguém dá a mínima atenção a uma história sem enredo. E a historinha sem enredo passava por grandes histórias, cada uma mais orgulhosa do seu enredo. Uma era a história de um cavaleiro de armadura que atacava até moinhos de vento. A historinha olhava e dizia: puxa, isso que é enredo,
Quem dera eu tivesse um enredo assim. Outra era a história de um médico que virava monstro e de um monstro que virava médico. Tinha também a história de um rei que tinha uma tábua redonda. Todas as histórias tinham enredo, menos a nossa. Um dia a nossa história decidiu. Vou sair pelo mundo e vou encontrar um enredo, custe o que custar. Assim nossa história correu o mundo, conheceu todos os lugares, viu cidades imensas, ouviu a queixa das pessoas, o som das trombetas e o barulho dos cascos dos cavalos do rei. Viu bandidos serem enforcados, foi presa, foi solta, foi presa de novo, fugiu. Assim os anos se passaram, e assim a nossa história voltou ao ponto de partida. Agora já era uma velha história, uma história que os pescadores contavam nas noites de lua, as velhas contavam para as crianças dormir, e as pessoas sonhavam quando queriam esquecer da vida. Um dia nossa história estava para morrer. Então ela reuniu em sua volta todas as pequenas anedotas da vizinhança, os episódios mínimos e as piadas sujas, e disse: Meus amores, antes de partir tenho uma coisa muito importante para contar a vocês, que vão alegrar os homens, fazer as mulheres chorarem e apavorar as crianças. Já era quase nada quando conseguiu dizer. Era uma vez uma história bem pobrezinha, tão pobrezinha que não tinha personagens, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, nem enredo ela tinha. Então, é uma história infantil, talvez não seja uma história infantil, é uma história sobre ter enredo ou não, né? Várias leituras possíveis. A gente pode interpretar que seria impossível, né? Que essa história no final da vida, depois de ter andado por tantos lugares, conhecido tantas outras histórias, vivenciado tantas situações, evidentemente ela tinha enredo, né? Ela só não sabia que tinha enredo. Então, com uma leitura meio alegórica, né? A gente compara essa historinha tão pobrezinha às pessoas, né, que passam pela vida e talvez não se dão o devido valor, né? E ficam infelizes quando, na verdade, tiveram a oportunidade de vivenciar coisas muito relevantes, muito importantes. E o que eu gosto dessa história na metalinguagem dela é, primeiro, isso que diz uma coisa, mas mostra outra, né? Claro que já era uma vez, é uma história com enredo. E é boa para dar uma aula sobre o que é o enredo, né? Uma narrativa. E dá conta dos enredos de grandes histórias, né? Exemplifica com o Dom Quixote, né? O Cavaleiro da Armadura, o médico e o monstro, né? O médico que virava monstro, o monstro que virava médico, o ciclo do rei Arthur, né? O rei que tinha uma tábua redonda. Então, uma história que passa por algumas das mais populares histórias da história da literatura universal. E também é metalinguístico, né? Uma história que fala sobre histórias, nisso de para que elas servem, né? Qual a função da literatura, onde que a literatura é recebida, onde que ela é apresentada, né? Então, públicos diversos, né? Os pescadores contando a história, a historinha era contada, né? Pelos pescadores, nas noites de lua, pelas velhas, aí é bem lírica essa parte do conto, né? As velhas contavam para as crianças dormir, e as pessoas sonhavam com essa história quando queriam esquecer da vida, né? Então, entretenimento, o conforto, né? Uma história que levava conforto para as pessoas, não era uma história agitada, de terror, nem nada disso. E essa personificação, né, da personagem que atende pelo nome de personagem de historinha, nossa história, que no final e no começo também fala em discurso direto, né? No começo ela fala para pedir um enredo e depois para invejar os enredos alheios, né? Puxa, isso aqui é enredo. E no finalzinho, como despedida, ela
conta a história dela mesma, né? Era uma vez uma história bem pobrezinha, tão pobrezinha que não tinha personagens, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, nem enredo ela tinha. Tá? Então, essa aqui é legal para trabalhar com constituintes ficcionais lá pelo 5º ano, na 6º ano, e também, eventualmente, na universidade. E em termos de tipo de narrador, né? Embora fale essa nossa história, é esse narrador que apresenta a história, cede de vez em quando a voz para as personagens, né? A gente tem um panorama do que acontece, ele conhece o que vai na mente da historinha, né? É uma narrativa mais tradicional, né? Esta é uma história, de alguns pontos de vista, bem tradicional, de outros pontos de vista, né? De recriar as histórias infantis com essa criatividade da metalinguagem, né? Com uma certa sutileza. Desse ponto de vista, ela não é tão comum, tão normal. Outros exemplos, eu coloquei ali Já Era Uma Vez, Deus Sabe o que Faz, né? Também esse tipo de narrador que conta a história do cego sem julgar, sem falar com o leitor. Daí coloquei um exemplo do Murilo Rubião, A Flor de Vidro, que eu não passei para vocês. Novamente, querem comentar alguma coisa? Não, prof. Eu acho que a prof sempre dá um aval bem completo a respeito dos contos que a gente está lendo na aula. E Ainda bem que os aí, outros eu deixo vocês lerem antes da aula, né? Esses aqui, vocês não tiveram essa oportunidade. sim, por enquanto não. Tá bom, Egon, obrigada. E aí, o narrador vai sumindo, né, na tipologia do Friedman. Então, o primeiro é aquele que aparece o tempo todo. O segundo, ele é neutro, ele é discreto, mas ele se faz presente, ele comanda a narrativa toda. A gente sabe que tem essa voz que está narrando para nós, né? Não é uma pessoa, não é uma personagem, mas tem uma voz, alguém que conta a história, né? Que começa a história e encerra a história. Então, é a típica terceira pessoa. Aí, menos presença de narrador, nesse sentido de ser alguém que daí não vai atuar em vários lugares, quando são personagens que narram. Daí são os dois tipos de narrativa de narração feita por personagem, né? Os dois tipos que o Friedman apresenta, o eu como testemunha e o narrador protagonista. Normalmente, o eu como testemunha se movimenta mais, né, do que quando o protagonista fala da sua... Ele conta a história dele, né, narrador protagonista, então é alguém que em geral vai priorizar aquilo que tem a ver com ele mesmo, né? Já os narradores, eu como testemunha, não é o caso daquele da menina de lá, né, porque ali é uma história muito curtinha, mas o típico narrador, eu como testemunha, é do romance policial, por exemplo, né? Alguém que está acompanhando. O exemplo clássico não é o Sherlock Holmes que conta a história dele mesmo, né? É o auxiliar dele. E o auxiliar não sabe tanto quanto Sherlock Holmes e fica tentando descobrir as coisas. Então, é alguém que se mexe bastante para descobrir elementos da narrativa, porque ele tem um ângulo de visão mais limitado, né? Mas pelo menos é limitado, mas ele se movimenta tentando montar a história. Já o narrador protagonista seria mais fixo, né? Narra do centro fixo, quando o narrador é narrador protagonista, é o personagem principal. Exemplos que eu coloquei aqui, eu como testemunha, a menina de lá, e o campeonato do Rubem Fonseca, também a gente não trabalhou com esse conto. Do narrador protagonista, eu coloquei Meus 8 Anos e conto do Murilo Rubião. Tá? Como vocês percebem, estes exemplos aqui são
da primeira, percebem ou não percebem, mas eu estou entregando, né? São da primeira vez que eu trabalhei com essa disciplina no online, mas tinha um mês a mais, e a gente trabalhou com mais narrativas. Depois desse narrador protagonista, como é que o narrador some mais ou ocupa menos espaço na narrativa? Quando se trata da onisciência seletiva múltipla. Nesse caso, aí que começa a aparecer bastante discurso indireto livre. E a gente tem a sensação de que a história vem diretamente da mente dos personagens, que o narrador quase sumiu. Tá? Nesse caso, a gente tem mais cenas. Vejam o que acontece nos 74 degraus. Não tem aquela voz que ordena as outras. Tem uma hora que a gente sabe o que a Teresa está pensando, outra hora a gente sabe o que o Pedro pensa, outra hora o que a Elisa pensa, e parece que ninguém organiza nada daquilo, né? Quem organizou foi o autor ou o autor modelo. Mas várias cenas acabam se tornando viáveis, a gente visualiza as ações dessas personagens. Diga, Nuno. Professor, em relação aos 74 degraus, por exemplo, eu fiquei assim bem confuso, né? Porque logo no início ali a Teresa inicia o conto dizendo: eu havia acabado de me vestir, eu não devia mais mexer nos quadros e tudo mais. E aí eu havia entendido que seria um discurso, que seria uma narrador protagonista, né? Mas aí que ficou a minha dúvida, porque outros personagens também vão entrando, né, nessa história e... Daí desmonta essa ideia. Só Exatamente. Se todos forem protagonistas. Aí não tem como eu dizer que é um narrador protagonista, né? Porque tem vários outros personagens que estão ali no meio, né? É uma confusão, né? Mas vai se acertando na medida que vai chegando ao fim do 74, né? É uma técnica realmente bem original. Vejam, toda regra existe para ser quebrada. Não é que não possa dizer que tem mais de um narrador protagonista. Analisando o gravador, a minha tendência é dizer que é narrador protagonista duplo, né? Porque tem vários trechos longos narrados pelo Jorge Vale, e tem vários trechos longos narrados pela Alda, né? Ou Alice. Na verdade, os trechos do Jorge Vale também tem uma outra voz. Então, o Rubem Fonseca trabalha com essas múltiplas vozes, aí embaralha as coisas, né? Não é tão fácil identificar a técnica, mas é tal história, também não precisam acertar, né? Mas que essa nomenclatura ou outra que vocês virem em outro lugar sirva para vocês irem abrindo mais possibilidades de conhecer melhor as linguagens dos contos, né? Porque a respeito do tema é aquilo. Tem alunos que já chegam com uma facilidade enorme, né, de comentar, de serem tocados pelos temas e fazerem comentários muito apropriados, mas aí vamos um pouco também para a técnica, né? Mas beleza, professor, obrigado. Eu vou tentar me desafiar e fazer esse conto para avaliação, mas vamos ver o que vai sair. 75 degraus. Isso mesmo. 75. Curiosamente, assim, as pessoas que fizeram as melhores avaliações, não tem uma coisa nada a ver com a outra, mas é um comentário, curiosidade, né? As melhores foram da Menina de Lá e do 74 degraus. Teve três ótimos textos de vocês dos 74 degraus e 2 excelentes da Menina de Lá. Dos meus 8 anos talvez seja mais difícil, também teve boas notas, né? Teve vários 9, mas não, assim, que eu gostei mesmo, que eu achei que acertou em cheio, foram pessoas que fizeram sobre a Menina de Lá e sobre os 74 degraus, né? Que era o mais difícil de todos, do meu ponto de vista. Então, continuando no desaparecimento do narrador, mais ou menos a mesma coisa que a onisciência seletiva múltipla, mas só que essa narração focada na cabeça de uma personagem só.
Então, é o típico modo de narrar da Clarice Lispector, da Virginia Woolf, né? Fluxo de consciência de uma personagem, do Marcel Proust, né? No seu enorme trajetória do seu narrador famoso, Em Busca do Tempo Perdido, e toda a série. Então, a história vem diretamente da mente de uma personagem, né? E tem muito discurso indireto livre. Eu não li ali em cima, né? O discurso indireto livre é a mescla dos discursos direto e indireto, de modo a confundir a fala e pensamentos das personagens com a fala e o pensamento do narrador. Muitas vezes se identifica pela presença de pontuação expressiva, um ponto de interrogação, ponto de exclamação. Parece que a gente está ouvindo a personagem falar, mas a gente vai fazer análise linguística e está tudo na terceira pessoa, né? Não é o meu filho, seu filho, há outros sinais de que não é uma narrativa de primeira pessoa assumida enquanto tal. Mas tem lá os andamentos nas perguntas que a personagem faria, as interrogações, os sustos que ela levaria, a gente entra na consciência. Se entra na consciência de várias personagens, onisciência seletiva múltipla. Se entra na consciência só de uma, onisciência seletiva. E os modos em que o narrador some mais ainda. O modo dramático, que é peça de teatro, esquete de peça de teatro publicada como conto. Tá? Esquete, por comparação, o autor quis fazer um diálogo e publicar aquele diálogo como um conto. Tá? O Trevisan faz muito isso, ou fazia, né? Não sei se ainda faz. Luiz Vilela tem uma narrativa inteira, um romance, um pequeno romance, uma novela grande, sei lá, que é inteira em diálogos. Né? Luiz Fernando Veríssimo era mestre nisso, as crônicas narrativas dele bem legais e tal, muitas são puro diálogo. Então, parece que não tem um narrador, né? Só tem falas, mas a gente deduz tudo, não tem nem aquelas indicações, algumas vezes tem indicações parecidas com as rubricas do teatro, às vezes nem isso tem. Boa noite. Depois poderia também tirar uma dúvida sobre a avaliação. Então, tá. Depois tiramos mais dúvidas. Está terminando já. E o modo em que o narrador... bom, tanto quanto, né? Não tem narrador propriamente dito, no modo dramático, e no câmera é uma outra coisa que dá para a gente a impressão, no modo câmera, de que não tem... a ideia por trás disso é que não teria uma consciência, seria só uma focalização. Então, focaliza uma coisa, depois focaliza outra, uma coisa fragmentada, pós-moderna. Tá? Quando o Friedman fala sobre isso, ele fala sobre romances que estavam na moda ali nos anos 1950, né? Em que acontecia muito pouca coisa, aparecia uma câmera lenta, né? O nouveau roman francês, que em geral são umas narrativas muito chatas, né? Acontecem coisas, mas é difícil a gente se envolver com as personagens, porque é um jeito esquisito de narrar, para romance principalmente. Então, o que acontece? O narrador desaparece, a gente tem flashes daqui, de lá, e a sensação de que os fatos foram captados por uma câmera, sem organização ou seleção aparente. Claro que quem está atrás da câmera organiza as coisas, mas, enfim, por comparação, né? Algo de cinematográfico aí. E acaba que a gente vê de vários ângulos, né? Tem bastante descrição, não tem narração, ele fez, ele foi, a gente acompanha descrições de coisas e de ações também, descrição das ações das personagens, né? Como se tivesse dado um zoom, né, em alguns elementos. Claro que tem um pouco disso, sei lá, na Ilíada, na Odisseia, tem momentos de descrição que parece que tem ali uma câmera que pegou aquela ceia e descreveu cada alimento e tal, né? Então, a técnica de descrever é antiquíssima, mas quando isso aparece numa narrativa em que a gente parece que não tem um narrador,
seria a câmera. É difícil de caracterizar isso, mas o exemplo que a Lígia Chiappini dá é este conto aqui. De novo, um conto de um slide, né? Um conto curtinho. Seria uma câmera perfeita, né? Chama Circuito Fechado e é do Ricardo Ramos, filho do Graciliano Ramos. Diz assim: chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, meio velho esse conto, né? Abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal, mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone e papéis, relógio, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel, mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, maço de cigarros, caixa de fósforos, escova de dentes, pasta, água, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta, carro, maço de cigarros, caixa de fósforos, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisas, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Então, é um jeito radical de ser câmera, né? Tem toda uma temporalidade aí, tem um começo, um meio e um fim, né? Desde cedinho até de noite. Pensem que muitas narrativas assim seria um livro insuportável, né? Nesse circuito fechado, a única narrativa que o título do livro de contos do Ricardo Ramos é esse, e ele brinca com essa técnica, acho que tem circuito fechado, acho que é 1, 2 e 3, mas os outros contos não são assim, né? Porque realmente é um exercício, né? Um exercício de uma técnica. Essa narrativa tem personagem? Tem personagens? A meu ver, tem um personagem, homem. Essa narrativa tem enredo? Tem enredo. Essa narrativa tem temporalidade? Tem, né? De manhã até a hora de deitar. Essa narrativa tem espaço? Tem mais de um espaço, né? Tem o espaço da casa do sujeito, tem o espaço do local de trabalho dele, tem o espaço do lugar onde ele foi almoçar. Então, tem todos os requisitos de uma narrativa, mas como é que a gente vai falar em narrativa se não tem verbo, né? Se não tem narração propriamente dita? Como é que a gente vai falar de um foco narrativo de quem conta se né? Dá para dizer que é uma narrativa de terceira pessoa, de primeira não é. Não tem nenhum verbo na primeira pessoa, mas também não tem nenhum verbo na terceira pessoa, então não é nada disso. E aí, quando a teoria do Friedman chegou no Brasil, eu achei
genial que a Lígia Chiappini encontrou nas narrativas curtas brasileiras alguém que jogava com a possibilidade de enfoque em objetos, né? A narrativa toda são objetos, vírgulas e pontos. E muito cigarro, muito fósforo, né? O sujeito se viveu provavelmente com câncer no pulmão, e outras coisas dá para deduzir, né? Com o que ele trabalha. Trabalha com relatórios, com provas de anúncios, né? É um colega do Egon, é um publicitário. E o Ricardo Ramos era publicitário, então faz sentido. Esboços de anúncios, fotos. Né? Então, é isso que se faz no escritório em que ele trabalha, né? E essa alternância entre elementos de trabalho, de entretenimento, né? Cigarro e fósforo, de relax, café, cigarro e fósforo. É estresse, né? É a vida de um trabalhador aí que chega cansado, vai ler seu livro, vai assistir um pouco de televisão de noite, mas não parece muito emocionante a vida dele, né? Não aparece nenhum encontro com nenhuma pessoa, com outra personagem, não aparece nenhum sentimento, não aparece mais do que essa sequência, né? Sei lá, monocórdica de coisas para fazer, objetos para encarar, cigarros para fumar, cigarro e fósforo o tempo todo, né? E o título é esse, Circuito Fechado. Então, dá essa ideia de uma opressão contra dos anos 1970, né? De uma vida um pouco opressiva, cansativa, monótona, bastante trabalho, o que, de certa maneira, também cria uma espécie de quebra de expectativa, não, mas, digamos, um publicitário, normalmente se pensa nesse profissional como alguém cheio de ideias e a cabeça sempre borbulhando, criatividade, mas a linguagem do conto não puxa para esse lado, né? E sim para uma monotonia. Então, é um conto de substantivos, pontuação e elementos de ligação e com, acho que só tem e com de elemento, não, e de, a partícula de. E é isso, né? Por um lado, muito simples, por outro lado, bastante complexo e divertido de exemplificar, né? O modo câmera com esse exemplo. Então, foi só esse exemplo até que eu coloquei no slide. Do modo dramático, eu coloquei um conto do Caio Fernando Abreu, né? Que eu trabalhei em outro momento. A Onisciência Seletiva ali eu não tinha lido, né? Mas coloquei O Amor e o Búfalo, da Clarice Lispector, e As Margens da Alegria, do Guimarães Rosa. Então, a ideia é que para avaliação 2, né, quem já escreveu, eventualmente, dá uma olhada, ver se alguma dessas sugestões pode ser aproveitada em prol de tornar talvez mais precisa, né, a análise da voz narrativa que vocês fizerem. Maju está aí ainda, então, é isso. Tá? A aula de hoje eu vou interromper aqui a gravação